e vários outros governos que vieram atrás financiam o tráfico de drogas, financia a máfia, acaba com nossos indígenas, acaba com a gente no nosso país. Eu sou o Lucas da Zona Leste de São Paulo. Não tô assim porque eu apoio o Alexandre de Moraes, eu tô assim porque eu sou nacionalista do meu país, eu defendo o nacionalismo brasileiro, o peronismo, Dr. Enéas Carneiro e todos os outros que lutaram por esse país. Eu tenho um canal no TikTok chamado Nacionalista Insano. Lá eu denuncio diversas coisas. O que eu tenho pra falar é o seguinte: o quinto artigo da Constituição determina que todos são iguais perante a lei, independente de qualquer característica. No nosso país, apenas maiores de 18 anos têm o direito de cidadão completo. Antes dos 18 anos você é tratado como uma propriedade. Isso precisa mudar. Outra coisa: bandidos, criminosos, estupradores, pedófilos, infanticidas, eles pegam menos de 15 anos de cadeia e a pena deles é reduzida em 1/3 se eles tiverem bom comportamento. Ou seja, hoje em dia, um cara que estuprou uma criança, um cara que matou uma criança, um latrocida infeliz que matou uma pessoa roubando, ele pega 8 anos de cadeia no máximo, porque a pena dele é reduzida. E os nossos irmãos patriotas, pessoas que foram lá no 8 de janeiro quebrar o que o povo não tem acesso, que simboliza a escória da bandidagem do nosso país, que solta esses vagabundos na rua para matar o nosso povo. Esses patriotas pegaram 18 anos de cadeia, 14 anos de cadeia. O Clezão morreu na cadeia por negligência médica. Ele pegou 18 anos de cadeia. Que porra de país é esse? Obedeçam a nossa Constituição. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E o artigo 1º diz que todo poder é do povo e todo poder emana do povo. Em várias pesquisas feitas em jornais e internet, a gente sempre vê as pessoas votando em pautas conservadoras. E a gente tem um governo comunista. Isso tá errado, tem fraude aí. Viva o Brasil, viva o nacionalismo brasileiro. Deus, pátria, família e liberdade. Louvado seja Deus. Amém, é isso aí. Ô Lucas, só um minuto aí. Você falou muitas coisas interessantes. Quando se fala Dr. Enéas, veio da região Nordeste, ele citou o Lula, que ele era um ser humano incompleto. Faltava mais conhecimento para ele liderar, ser um estadista. Nós sabemos que o Dr. Enéas dava aula de física, matemática, ele era 3º sargento do Exército, formou em cardiologia, era cirurgião e viu o que você acabou de dizer, que o Brasil está sendo tomado por facções, usando uma ideologia salvadora, socialista, marxista, comunista. Você acredita que hoje, num estado tão aparelhado, de onde poderia vir uma ajuda? Bom, as principais resoluções apresentadas para esse problema se encontram no livro do Dr. Enéas, chamado Brasil em Perigo, e o livro Um Grande Projeto Nacional. Também no livro O Idiota Coletivo, de Olavo de Carvalho. E também algumas pautas dos movimentos nacionalistas que vindo aí no decorrer dos anos. O movimento tenentista, Getúlio Vargas, todos esses revolucionários da direita do Brasil que tiveram coragem de tomar as rédeas segundo as leis do país. Segundo as leis do país, segundo a Constituição brasileira. A Constituição brasileira hoje é rica. Mas ela foi tomada, as pessoas estão sofrendo. Ela foi tomada e ela foi rasgada, não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas como também por todos os presidentes que se recusaram a assinar o artigo 142 da Constituição, que dava poder a eles de acabar com a desordem democrática e voltar aos primórdios da Constituição. A todos esses presidentes que se recusaram desde a volta, desde o fim do regime militar até os dias de hoje, todos que se recusaram em cumprir o seu dever constitucional, que é zelar e fazer-se cumprir a Constituição, que é o Poder Executivo, eles não merecem nada da gente. Eles merecem ser presos e trancafiados pelo resto da vida.
por esse ultraje que a nossa nação brasileira hoje está hoje. Maravilha, tá aí, falou um jovem brasileiro, um cidadão preocupado com as instituições, com os julgamentos, com todas essas injustiças com o povo brasileiro, principalmente esses que são trabalhadores. Muito obrigado pela entrevista. Muda Brasil! Muda Brasil! Jesus está voltando, viu? Amém! Valeu! Tchau, tchau! Ele, Josimar, lá da cidade de... Uberlândia, meu amigo, Uberlândia. Meu Deus do céu, quantos uberlandenses aqui. Josimar, nós sabemos que você tem participado de muitas manifestações na cidade de Uberlândia, sempre à frente, ajudando as políticas de direita. 8 de janeiro, por que os ministros, eles partem daquele momento e negam a situação daquele descondenado? Olha, isso aí a gente tem uma leitura seguinte, é o sistema, é o establishment, é o esgoto da política que quer manipular as pessoas, calar as vozes da direita, calar nosso presidente Bolsonaro, que é o nosso ícone, o nosso líder maior. Então, enquanto eles não conseguirem isso, eu quero acreditar que esse movimento aqui de hoje é para que eles não consigam isso. Então esse clamor pela anistia, pelas pessoas de bem, é para que não consigam ter esse sucesso nebuloso, escabroso que eles querem fazer com a gente. Josimar, aproveitando aí, em 22 de agosto de 1979, o general Figueiredo queria que a turma de Dilma Rousseff fosse encarada como terrorista e não anistia para eles, porque eles praticaram assassino, praticaram assalto a bancos, sequestraram, torturaram, mataram amigos do próprio partido. Como que é? 14 anos para Débora, um batom? Aí você vê claramente que é uma perseguição, é uma justiça unilateral, não uma justiça imparcial, né? Esse pessoal da época da dita, falada ditadura militar, ou regime militar, que assim eu prefiro dizer, eles fizeram muitos crimes bárbaros, sequestro de embaixador americano, assaltos a banco, explosão de carros matando militares e foram anistiados. E hoje pessoas estavam lá no clamor, na quentura da situação, às vezes até mesmo manipuladas ou direcionadas, ou sem saber a consequência que poderia acontecer, estão lá presos por 14 anos e algo mais. Quero acreditar que o homem lá de cima vai ser muito parceiro da gente nessa luta. Quero acreditar que esse movimento da população brasileira, juntamente com a essa pressão popular, juntamente aos deputados, ao Congresso Nacional, vai surtir efeito e todas essas aberrações jurídicas vão ser canceladas, anuladas e voltar à normalidade desse país tão maravilhoso. E com certeza, ano que vem, Bolsonaro presidente. Josimar, é um momento muito importante para todo o Brasil. Nós temos aí exilados na Argentina, Chile, Estados Unidos. Olha a bandeira do Brasil! Josimar, é um momento emocionante para você. Demais da conta, a gente tem que participar, porque é aquela situação. Todo mundo tem um clamor, mas muita gente fica lá em casa, na tranquilidade, no celular, atrás de um notebook, de um smartphone. E aqui que a gente vê a quentura do negócio, aqui que a gente vê o que realmente a nação brasileira está clamando. Eu sou daquela situação seguinte, se eu quer reclamar, eu tenho que fazer por onde reclamar. Então essa participação é muito importante, porque a gente realmente está junto com a população, que a grande maioria dessa população brasileira é população de bem, de direita e de direita conservadora. A verdade sempre à frente. Sim, João 8,32. A verdade vai libertar todo mundo, se Deus quiser, agora brevemente. Maravilha, falou o Josimar, uma pessoa muito importante no cenário político, não só na cidade de Uberlândia, mas em todo o Brasil. Josimar, o Perdeu Mané, escrito na estátua da mulher que deveria representar a liberdade, mostra o comprometimento dos ministros como o Barroso, que essa frase é dele. É interessante, né? O Barroso que sugeriu isso, ela foi direcionada para fazer isso. Agora, se tivesse escrito fora Bolsonaro, talvez ela teria sido hoje uma heroína dessa esquerda chorumenta, mimizenta. Mas ela falou simplesmente, ela replicou simplesmente o que o Barroso, ministro até então do STF, falou que o Bolsonaro e os bolsonaristas, com a derrota dele, perdeu o Mané. É isso. Será que faltou batom para escrever do outro lado, missão dada é missão cumprida? Seria do outro lado, né? Missão dada, missão cumprida.